E aí galera, bem-vindos a mais um resumo do resumo, aquele tipo de vídeo onde eu trago um resumo de um filme aqui pra vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo sobre o filme Thor, lançado em 2011, o primeiro filme do personagem da Marvel, Thor. Em anos e anos atrás, o personagem Odin, o rei de Asgard, entra numa briga grandiosa contra os próprios gigantes de gelo, em Jotunheim, que é o local onde os gigantes de gelo moram. E ali naquela batalha eles conseguem, tanto no caso Odin juntamente com sua tropa, conseguem derrotar tanto os Homens de Gelo, quanto eles também conseguem pegar uma relíquia de gelo que pertence aos próprios Homens de Gelo. Fazendo assim, essa relíquia agora está guardada em uma das instalações de Asgard. Em uma cena específica, o personagem Odin com seu filho Thor e Loki, que são crianças naquela época, estão conversando sobre o futuro, onde Odin diz que um deles possa ser que se torne um rei futuramente. E ali ele fala que somente ou o Thor ou o Loki podem assumir o cargo de rei ali de Asgard. E no futuro nós vemos que o personagem Thor foi a pessoa que conseguiu se tornar possivelmente o rei de Asgard. Mas antes do próprio Odin dizer se o Thor vai ser um rei de Asgard ou não, alguns Homens de Gelo acabam entrando em Asgard, tentando pegar aquela relíquia que há anos e anos atrás foi pega pelo próprio Odin. Mas eles acabam falhando, isso porque o Odin acaba percebendo isso e ele libera um ser grandioso, metálico, que acaba matando os Homens de Gelo que acabaram invadindo Asgard. E já que eles acabaram entrando antes do próprio Odin proclamar o Thor como rei de Asgard, o Odin não fez isso ainda. E depois o Loki e o Thor vão juntamente com seu pai Odin até esse local onde os gigantes de gelo acabaram invadindo. E ali o Thor acaba tendo uma pequena discussão com seu pai Odin sobre a situação dele querer, o próprio Thor querer, invadir o reino de Jotunheim, que é o local lá dos gigantes de gelo, para poder matar cada um deles. Algo que o próprio Odin não quer e acha que seria uma ação muito, mas muito precipitada. E a discussão fica extremamente grandiosa a ponto do Odin jogar na cara do seu próprio filho Thor que ele não é o rei. Ele ainda vai ser proclamado, mas que ele ainda não é o rei de Asgard. E depois disso, o Thor tem uma grande ideia, mas que não é tão boa assim. E juntamente com a sua amiga Sif e os outros guerreiros que o Thor tinha costume de lutar, ele acaba programando uma missão, onde todos eles, juntamente até com o próprio Loki, eles vão ter que ir para Jotunheim, o local lá dos próprios gigantes de gelo, para poder ali eles entrarem em uma batalha grandiosa. E mesmo que o Loki ali aparentemente não queira que o Thor vá juntamente com esse grupo para lá, o Loki também decide seguir o seu irmão até Jotunheim. Chegando lá, o personagem Thor acaba tendo uma discussão com um personagem que é o Gigante Gelo, que no caso é o rei lá daquele Gigante Gelo, onde ali eles acabam, depois dessa discussão, entrando em uma briga grandiosa. E nessa briga, um dos amigos do Thor, que são os companheiros ali guerreiros, acaba dizendo que eles não podem ser tocados pelo Gigante Gelo, senão eles vão acabar se machucando. Mas uma coisa interessante acontece, porque quando Loki é tocado por um desses gigantes de gelo, nada acontece com ele e o corpo dele literalmente vira uma forma de gelo, sabe? Fazendo o Loki ficar um pouco confuso sobre o que está acontecendo. Depois, um gigante de gelo, que é o próprio rei ali de todos, acaba soltando um gigante de gelo grandioso que tem um formato de monstro para poder assim dar mais trabalho para os guerreiros do próprio Thor. E ali, um dos guerreiros do Thor acaba se ferindo, fazendo o Thor agir por conta própria, trazendo um trovão do seu próprio Mjolnir, que é o martelo que ele usa, para assim derrotar esse monstro, algo que ele consegue fazer. Mas antes de dar mais merda ainda naquela situação, o personagem Odin acaba vindo dos céus, ele acaba vindo de Asgard para poder resolver a situação, e ali o Odin tem uma conversa com o Gigante de Gelo, o rei ali, sobre o trato que eles haviam feito anteriormente. Mas agora o Gigante de Gelo, após ver que o filho do Odin acabou invadindo o reino dele, ele tá sem papas na língua e decide atacar o Odin, mas o Odin contra-ataca, fazendo assim ele acabar levando os guerreiros e o Loki e o próprio Thor de volta para Asgard juntamente com ele. E pelo motivo do Thor ter desrespeitado o seu próprio pai Odin, o Odin decide fazer com que o Thor não seja mais digno do próprio martelo Mjolnir, e assim ele manda tanto o Thor quanto o Mjolnir para o mundo real, para a Terra humana, onde personagens que a gente conhece, como até o próprio Tony Stark, Nick Fury e Viúva Negra, vivem. Esse é o próprio castigo que o Odin acaba dando para o seu próprio filho Thor.
Loki então vai em uma das instalações ali de Asgard, onde aquele cubo de gelo dos próprios gigantes gelo está presente. E ali o personagem Loki acaba desconfiando mais ainda de que ele tem um vínculo familiar com os próprios gigantes gelo. E nesse momento que ele está ali em frente ao cubo de gelo, o seu pai, Odin, acaba aparecendo e eles têm uma conversa fervorosa, onde o Loki joga tudo na cara dele sobre o que aconteceu anteriormente, sobre o trato que ele fez, e ali o Odin revela para o Loki que no momento em que o Odin acabou pegando a relíquia do gigante de gelo, o Odin também acabou pegando uma criança que estava lá presente, né, que era um mini gigante de gelo, que ainda era um recém-nascido, para poder, assim, futuramente ele criar e achar uma esperança naquela criança de uma possível amizade, ou amizade nem tanto, mas talvez até um acordo entre eles para poder causar uma possível paz entre tanto gigante de gelo quanto os moradores de Asgard. E é por isso que o próprio Odin acabou, vamos dizer assim, sequestrando o Loki, criando ele como se fosse o seu próprio filho. E mesmo Odin demonstrando ter uma consideração e demonstrando ter um amor pelo Loki, o Loki não acredita nisso e acredita que o Odin acabou sequestrando ele quando era bebê por um benefício somente próprio. E naquela discussão fervorosa entre o próprio Loki e o próprio Odin, o Odin acaba, infelizmente, caindo em um sono profundo, fazendo assim o próprio Loki no futuro se nomear o próprio rei de Asgard. Mas enquanto isso, Loki acaba caindo na Terra, fazendo assim ele ser encontrado por 3 cientistas, um cara mais velho e 2 garotas. Uma delas se chama Jane Foster, e ambos são pesquisadores barra cientistas, que estão ali por um motivo, estão pesquisando acontecimentos ali, mas por incrível que pareça, por coincidência, eles acabam encontrando o Thor. Mas eles acabam atropelando o Thor, fazendo eles ter que levar o Thor no hospital, onde lá tem uma cena muito interessante, onde quando os médicos estão analisando o corpo do Thor, ele acaba virando para os médicos ao acordar e fala: como vocês ousam tocar no filho de Odin? Fazendo ter uma cena interessante e engraçadíssima, como eu disse anteriormente, onde o Thor acaba agredindo, infelizmente, todos os médicos que estão ali no hospital. Mas depois, esses 3 personagens, a própria Jane Foster, o cientista, e a outra, acabam indo de encontro até o próprio Thor, onde o Thor fala que quer se alimentar, e então eles vão ali e começam a conversar sobre as coisas ali. E nessa conversa, né, o próprio Thor dizer que é Thor e que é um deus, os personagens ali ficam meio surpresos e ficam duvidando da situação, achando que o Thor é um cara completamente maluco das ideias, pirado e que tá ficando doido, é um mendigo, é um bêbado, alguma coisa do tipo. Enquanto isso, nós vemos que o martelo do próprio Thor, que acabou caindo no chão, foi visto por vários moradores daquela localidade que agora estão fazendo uma disputa de quem consegue segurar o Mjolnir. Mas todos sabem que só a pessoa que consegue segurar o Mjolnir é aquela que for digna, algo que os próprios moradores ali não são. Eles fazem churrascos e tudo naquela competição, até que novamente nós vemos uma nova cena que foi apresentada no filme anterior do Homem de Ferro, onde um agente da S.H.I.E.L.D. acaba vendo o martelo ali, o Mjolnir ali. E depois que o Thor está conversando com a Jane Foster e os outros 2 cientistas, ele acaba vendo que um dos moradores ali da cidade que viu esse Mjolnir sabe onde ele está. Então o Thor tem vontade por conta própria de ir até esse local para poder pegar o Mjolnir. E é isso que ele faz, ele se junta novamente com a própria personagem Jane Foster, depois deles terem se despedido, e ali eles vão até esse local, onde agora já foi tomado pelos agentes da S.H.I.E.L.D. e que foi construída uma instalação grandiosa ao redor dali. Mas mesmo assim, o personagem Thor enfrenta vários seguranças que estão ali, né, para poder tentar segurar esse Mjolnir, e até o próprio personagem Gavião Arqueiro está ali vigiando, né, para poder possivelmente jogar uma flecha no próprio personagem Thor. Mas ele não precisa fazer isso, porque chega um momento que o Thor consegue derrotar todos os seguranças e tenta por conta própria pegar o martelo na mão, mas ali, infelizmente, ele fica triste ao descobrir que ele realmente não é digno de segurar o martelo. Depois dali, ele acaba sendo preso pelos seguranças ali da S.H.I.E.L.D., que mantém ele preso em um local específico, fechado, onde, pelo próprio poder do Loki,
o Loki consegue conversar com seu irmão Thor e explica que o seu pai morreu. Mas nós sabemos que quando o Loki diz que Odin, seu pai, morreu, ele está, na verdade, mentindo para poder fazer a cabeça do Loki. Ele diz que o motivo do Odin ter morrido foi por conta do próprio Thor. E por isso Thor acaba se sentindo culpado. Mas um daqueles cientistas que são amigos da própria Jane Foster conseguem dar um jeito de fingir que é familiar do Thor para poder assim conseguir tirar ele ali daquelas instalações da SHIELD. E assim ele consegue fazer isso. Eles até acabam tendo um momento bom num bar, onde eles acabam bebendo pra caramba cerveja, mas o Thor é um deus, então ele não fica bêbado rápido, e o próprio cientista acaba ficando, fazendo assim ele ter que levar esse cientista dormindo, né, bêbado, até a casa da Jane Foster. E ali eles acabam tendo uma conversa interessante, nós vemos como esse casal tem uma química do caramba, porque sim, cara, Jane Foster e Thor é um dos casais ali da Marvel que tem uma química que funciona muito bem, até para esse primeiro filme. E ali nessa cena, o Thor acaba explicando por um mapa em um livro que o cientista amigo da Jane Foster acabou comprando ou alugando, como que funciona os locais, né, as localidades ali, né, dos reinos, dos deuses mitológicos. Em uma cena, o Loki acaba revelando para o Gigante Gelo que foi ele que foi o responsável por fazer com que os gigantes conseguissem invadir Asgard para poder tentar roubar o cubo de gelo. E agora o Loki faz uma proposta para o rei do Gigante Gelo, dizendo que eles podem sair dali para ir para Asgard e que a missão agora é que eles matem, né, os gigantes, ou até o próprio rei dos gigantes, matem o próprio Odin no seu leito ali, no seu momento ali de sono profundo. Porque assim, nesse momento, o Loki vai se pagar de o herói da pátria e não sei o que lá, e assim ele vai conseguir manter o seu reinado ali, sendo o rei de Asgard. A guerreira Sif e os 3 guerreiros que são amigos do Thor conseguem convencer o próprio Heimdall, o guardião da Bifrost, de que eles têm que ir até a Terra para poder conversar e contar tudo o que está acontecendo para o Thor. E o próprio guardião da Bifrost deixa eles irem até a Terra, e assim eles fazem. A Sif e os guerreiros acabam reencontrando Thor depois de muito tempo, e naquele momento em específico eles acabam afirmando e dizendo para o Thor que o Loki mentiu e que o Odin está vivo sim, mas que somente está em um sono profundo. Mas ao Loki acabar descobrindo que o próprio guardião da Bifrost deixou os guerreiros passarem e irem para a Terra, ele acaba recrutando e enviando o Destruidor, que é um robô gigantesco, para assim impedir o Thor de impedir os planos do próprio Loki. E assim que esse destruidor, o robô, acaba indo para a Terra, ele acaba destruindo vários lares, vários locais, quase matando pessoas inocentes, e também acaba atacando até um dos agentes da própria SHIELD, fazendo os próprios guerreiros amigos do Thor terem que ir por conta própria tentar destruir esse robô. E depois de várias tentativas falhas, o próprio robô consegue atacar o próprio Thor. E no momento que o Thor está tentando conversar com o Loki por distância, o Loki permite que esse destruidor dê uma porrada grandiosa no Thor, fazendo assim o Thor desmaiar e possivelmente morrer. Mas quando a Jane Foster pensa que o Thor morreu, ele não morreu, porque é nesse momento que o pai do Loki, do Thor, que é o próprio Odin, acaba chorando em seu próprio leito e acaba percebendo tudo o que está acontecendo ao redor dele. E nesse momento ele faz com que o Thor volte a ser digno do martelo, fazendo assim o Thor empenhar o seu martelo na mão e voltar a ter a sua própria armadura de sempre. E nesse momento o Thor acaba tendo uma luta grandiosa contra o próprio robô destruidor. E essa situação é muito boa porque o Thor, anteriormente, ele era um cara muito ingrato que só pensava nele mesmo, só pensava em suas próprias ambições, e no momento que o Thor botou a sua própria vida a favor de várias pessoas inocentes, né, e se sacrificou possivelmente, esse foi o momento específico em que sua própria dignidade voltou, fazendo ele ser agora digno novamente do martelo. Foi por esse motivo, foi pelo motivo dele parar de ser ingrato, parar de ser um cara completamente imbecil e que só pensa nele mesmo, que tem um ego grandioso. Depois de usar as suas habilidades e conseguir derrotar o robô destruidor, o Thor se despede da própria personagem Jane Foster e de seus amigos, e ele acaba dando um beijo nela e volta para Asgard, né? O Thor volta para Asgard e ali ele acaba, né, reencontrando o seu irmão Loki. Isso porque o próprio guardião da Bifrost tinha acabado de ser congelado pelo próprio Loki. E nesse momento que o Thor chama ele, ao chegar em Asgard, nós temos uma cena onde o Loki permite que o rei lá do Gigante Gelo, né, vá até o local lá onde o próprio Odin estava lá num sono profundo, para assim ele matar o Loki. Mas
Mas nesse momento que o Laufey vai para lá, o Loki vai também escondido e assim ele mata o Laufey para poder fingir ter salvado o próprio pai, arquitetando uma parada para poder, como eu disse anteriormente, ele pagar de salvador e o cara que é o rei de tudo, né? Literalmente o rei da pátria, vamos dizer assim. E ele consegue enganar a própria mãe, mas o Thor acaba chegando revelando para a mãe dele todo o plano que o Loki fez. Depois disso, o Loki discute com o Thor e depois do Loki ameaçar ir até a Terra para poder matar a Jane Frost, isso porque ele pergunta para o Thor o que acabou amolecendo ele, se foi uma mulher, o Thor dá a entender que realmente foi uma mulher que amoleceu o coração dele, o Loki ameaça matar a própria Jane Foster e nesse momento o Thor acaba tendo uma briga grandiosa com o Loki. Mas chega um momento em que o Thor coloca o Mjolnir em cima do Loki, fazendo o Loki não conseguir levantar do chão, e assim o Thor, depois de uma decisão grandiosa, isso para poder, não concretizar os planos do Loki, o Thor decide ter uma decisão grandiosa. Decisão essa que era de literalmente destruir o portal, destruir a ponte que levava os deuses de um local para o outro, sabe? De Asgard para a Terra, ou de qualquer localidade daquele reino ali para a Terra. E ao tentar destruir a ponte, o próprio Loki fala, se você destruir a ponte, Thor, você nunca mais vai reencontrar ela. Mas o Thor tá mas tão mudado que ele se sacrifica, no caso, ele sacrifica a própria ponte, destruindo elas para poder evitar o plano do seu próprio irmão Loki. E nesse momento, quando o Loki está prestes a cair daquela torre ali, daquela ponte no caso, o Thor acaba salvando o Loki. Mas o Thor também está em perigo. Mas antes do Thor também cair daquela ponte, o Odin acaba acordando e acaba salvando os seus 2 filhos. Mas o Loki acaba se soltando de propósito e possivelmente morre. Eu digo morre porque nas cenas pós-créditos não parece muito que o Loki morreu, não. Depois disso, o próprio Thor acaba fazendo as pazes com seu pai Odin, ali dizendo que ele realmente não estava preparado para ser um rei anteriormente. E depois nós vemos uma cena onde os cientistas, no caso a Jane Foster, o Sylvie e a outra personagem, estão ali tentando achar um jeito de conseguir reabrir o portal que levaria as pessoas da Terra para Asgard ou de Asgard para a Terra. E nós vemos uma cena onde a personagem Sif acaba dando os pêsames pela morte do Loki e a mãe do Thor acaba dizendo que o Thor está muito triste, está de luto e ao mesmo tempo está com saudade da personagem Jane Foster por quem ele se apaixonou. Em uma cena pós-créditos nós vemos o cientista amigo da Jane Foster, o Sylvie, indo até uma instalação da S.H.I.E.L.D., onde ali ele acaba conversando com o personagem Nick Fury e o Nick Fury apresenta para ele uma tecnologia interessante, mas que ainda é um pouco misteriosa, mas também que parece ser perigosa se cair nas mãos erradas. E ali naquele momento a cena dá a entender que quem estava conversando com o Nick Fury não era o Sylvie, e sim o próprio Loki disfarçado de Sylvie, porque nós sabemos que o Loki mexe com magia, e por esse motivo, pelo motivo do Loki mexer com magia, provavelmente ele fez, se transformou no próprio Sylvie para poder ir ali conversar com o Nick Fury, enganando eles. E é ali que o filme acaba. Particularmente, Thor 1 é aquele tipo de filme que poucas pessoas gostam, mas eu não acho esse filme de todo ruim. Eu não acho que esse filme é tão ruim quanto as pessoas pregam e falam que ele é. Eu gosto desse filme particularmente, e eu não sei se vocês gostam. Então, deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês. E repito, se caso alguma cena específica eu não tenha mencionado nesse vídeo, é porque esse vídeo é um resumo. Então, vídeo de resumo, quase sempre algumas cenas são retiradas. Então, é por esse motivo, Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixem um like e também se inscrevam no canal, porque fazendo essas duas coisas, vocês vão estar me ajudando bastante. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!